Oi, oi, amores. Eh, Para quem não me conhece, meu nome é Lívia, eu sou professora de História aqui do projeto. E para os que me conhecem, que provavelmente são os alunos do Beta e do Delta, acho que todo mundo me conhece um pouquinho, que eu sempre dou umas passadinhas na sala, mas enfim. Eu vou dar uma aulinha de Revolução Industrial. Para os que já tiveram essa aula, é mais uma aula para vocês reforçarem os conceitos e, enfim, caso tiverem alguma dúvida, é só me mandar lá no WhatsApp, enfim, tô aí para ajudar vocês. Para os alunos do Beta, essa aula vocês não tiveram e vocês vão ter por aqui, porque é uma aula bastante importante e, infelizmente, devido ao nosso calendário apertado, em função dos feriados, em função das coisas que aconteceram no começo do ano também, nós não conseguimos encaixar isso para dar no tempo de aula presencial. Então, eu vou gravar essa aula para que vocês não deixem de ter esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, Revolução Industrial. Bom, para os alunos que não têm aula comigo regularmente, é, é importante que vocês copiem no caderno, não todos os slides, não precisa ficar se preocupando em copiar tudo. Mas os itens que tiverem em vermelho nos slides, é legal vocês copiarem para que vocês consigam fixar mais o conteúdo. São as partes mais importantes, então acho que é legal vocês darem aquela notadinha e tal, e enfim. Qualquer coisa, mais uma vez, eu tô à disposição, só me chamar lá nos apps e tamo junto, tá bom, gente? Então vamos lá. Foi. É, conceito de Revolução Industrial. A gente vai começar conceituando a Revolução Industrial para que a gente consiga evoluir com esse conteúdo. Provavelmente o último assunto que vocês conversaram antes de Revolução Industrial foi Revolução Francesa. E a palavra revolução, ela é incomum entre esses dois assuntos. E o que que ela designa, afinal? O que que significa revolução? A palavra revolução é uma transformação tão profunda que a realidade muda completamente a partir daquele momento. Então, é um fato, alguma coisa que acontece que muda o resto da realidade a partir dali. Não tem como haver uma revolução e a realidade continuar sendo a mesma. Daí a gente tem Revolução Industrial, Revolução Francesa. Como a gente já conversou, aí em Revolução Francesa a gente tem, por exemplo, o fim do absolutismo na França. É, e aí a gente caracteriza até a Revolução Francesa como uma revolução burguesa. Por quê? Porque ela atende a interesses burgueses, que era o fim do absolutismo e tudo aquilo que a gente já conversou lá na Revolução, na aula de Revolução Francesa, tá bom? No caso da Revolução Industrial, a gente tem um processo de transformação social e econômica caracterizada pela aceleração do processo produtivo, assim como a consolidação do modo de produção capitalista. Então vamos lá. A gente tem uma transformação econômica e social. Essa coisa de economia e sociedade estarem separadas, balela, gente. Tá tudo misturado. As coisas historicamente acontecem juntas. Então não tem como você separar transformações econômicas de transformações sociais. Beleza? Então, uma transformação econômica e social que é caracterizada pela aceleração do processo produtivo. Então vamos lá, o processo produtivo. O que é processo produtivo? É produzir, produção, trabalho, efetivamente. Então, a gente tem a aceleração desse processo em função da inserção. Inserção significa chegada, colocada das máquinas nesse processo produtivo, processo de produção. Então, a gente tem a produção agora intermediada, envolvida com máquinas. E as máquinas, como vocês bem sabem, não dormem, não descansam, não têm necessidades fisiológicas. E aí, em relação ao trabalho antes da introdução das máquinas, a gente tinha o trabalhador que ia lá e produzia, vamos supor, um produtor de sapato. Ele ia lá e produzia a sola do sapato, depois produzia a parte de fora do sapato, depois produzia o cadarço, e era ele ali, no tempo dele, ele fazia todo o produto num processo um pouco mais lento que é natural dos seres humanos, que é natural que a gente pare, descanse um pouquinho, fazer um negócio bem feito exige tempo. Com a introdução das máquinas, não. A gente tem a aceleração desse processo produtivo. Então, o trabalhador ele não mais faz o produto inteiro. Ele passa a se especializar em uma única função. Então, vai ter o trabalhador lá que vai fazer só a sola, vai ter outro trabalhador que vai fazer só o cadarço, vai ter outro trabalhador que vai ficar só com a parte de fora do sapato.
Dessa maneira, a gente tem a aceleração do processo produtivo em função das máquinas, porque máquina não descansa, máquina não trabalha. Bom, não, máquina trabalha, mas máquina não descansa e máquina não dorme, não tem pausa, a menos que ela quebre. Mas, enfim, vocês entenderam, eu acho. Então, a gente tem, a partir da Revolução Industrial, essa aceleração do processo produtivo, assim como desvalorização do trabalho. Então, o trabalho, ele não tem mais toda aquela valorização da pessoa ir lá e fazer tudo, então ele não é tão valorizado quanto era antes, entendeu? Mas a gente vai conversar mais sobre isso mais pra frente. Assim como a consolidação do modo de produção capitalista. Vamos lá, então. Ai, modo de produção capitalista, ainda fico um pouco em dúvida e tal. O que que é o capitalismo? Gente, modo de produção capitalista é exatamente isso que a gente está falando. É um modo de produção. É um sistema econômico-social que lembra que eu falei que as coisas elas são misturadas? Um modo econômico e social de produção que envolve as relações de trabalho. Beleza? No capitalismo, a gente tem a aceleração desse trabalho, a gente tem a produção massiva e muito acelerada do trabalho. E essa consolidação se dá porque, vamos lá, agora vamos dar uma retornadinha nos conteúdos que a gente já teve. A gente tem, lá na Idade Média, as relações feudais de produção, de trabalho. Produção, assim, né? De trabalho. Então a gente tinha lá as relações em que o servo ia lá e produzia, pagava os impostos e tudo mais, e enfim, beleza. Aí a gente tem a Idade Moderna, que aí já é o fim da Idade Média, a gente tem o retorno das cidades, a gente tem a expansão marítima, que inclusive é financiada pela burguesia, que é uma burguesia comercial. Vamos lembrar, gente, que a burguesia, essencialmente, lá no final da Idade Média, nasce como os comerciantes dos burgos. Então, essencialmente, são comerciantes, são vendedores, beleza? E aí a gente tem esses comerciantes crescendo, crescendo, crescendo e se tornando uma camada social dentro do terceiro estamento. Então vamos lembrar, vou passar aqui para a gente poder olhar aqui a pirâmide social das sociedades das sociedades estamentais, que é da Idade Média e também da Idade Moderna. A gente tem o povo e os servos. Aqui dentro desse povo e servos, a gente tem a burguesia que nasce, que também era a galera que eram os comerciantes e tudo mais, lá desde a Idade Média, durante a Idade Moderna também é esse mesmo tipo de sociedade estamental, dividida por estamentos, é, que é que é caracterizada pelo nascimento, não pelo seu dinheiro. Então a gente tinha muito burguês extremamente rico, mas que mesmo assim fazia parte do terceiro estamento, e isso não tinha nada a ver. Tranquilo? Vamos voltar lá para onde a gente estava. E. Opa! Aqui. É, aqui não. Aqui. Aqui. Acho que a gente ainda estava aqui. É... E aí a gente tem o modo de produção capitalista lá no final da Idade Média, passando para a Idade Moderna, a gente passa do feudalismo, que era um modo de produção, e vai para o capitalismo comercial. O capitalismo, como a gente já vai conversar e já conversamos também um pouco, ele tem diferentes fases. Então, lá no final da Idade Média para a Idade Moderna, a gente tem a transição de feudalismo para o capitalismo comercial, em que, como eu já disse, o capital ele era perpetuado através do comércio. Então a gente tinha a expansão marítima, que era em função do quê? Dos comércios. Lembra da expansão marítima que eles estavam tentando buscar novas rotas de comércio e tudo mais? Enfim, a gente tem a fase do capitalismo comercial, que aí é aquela transição, né? E aí, quando a gente tem a Revolução Industrial, a gente passa para uma nova fase, que é então o capitalismo concorrencial, que é a definitiva efetivação, a definitiva consolidação do capitalismo na sociedade europeia. Começa ali na Inglaterra, mas vai se espalhando pelo resto da Europa e eventualmente para o resto do mundo ao longo do tempo. Beleza? Muita coisa, hein? Vamos dar aquela respirada para dar aquela retomada já já. Beleza, tal processo delimita o fim da produção feudal, em que o trabalho e o capital se misturam, com passagem para o modo de produção capitalista, em que o trabalho e o capital são efetivamente separados. A gente vai comentar mais sobre essa separação um pouquinho mais para frente. Vamos caminhar. Beleza. Aí a gente tem. Beleza, Lívia. Suave.
tô entendendo, tô pegando aqui. No entanto, eu não tô entendendo por que isso aconteceu especificamente lá na Inglaterra, por que isso aconteceu especificamente naquele momento e quais foram as causas que levaram a isso acontecer. Então, vamos entender. A gente já conversou sobre Revolução Francesa. E como vocês devem se lembrar, espero que se lembrem, por favor, se lembrem, a Revolução Francesa, ela é chamada também de Revolução Burguesa. Ela não foi a primeira Revolução Burguesa. Mas por que se chama Revolução Burguesa? Porque ela atendia, desculpa, ela atendia a interesses burgueses, que no caso era a delimitação do poder do Estado dentro da economia. Lá, agora vamos voltar. Lá no Estado moderno, a gente tinha um Estado grande que interferia, entre aspas, interferia na economia. E aí a gente tinha um poder centralizado na mão do rei, que o rei era o Estado. Lembra daquela frase do Luís XIV? O Estado sou eu? Que a gente não sabe se ele falou, não falou, enfim. Mas o que ele quer dizer com isso? O que essa frase quer dizer? Que o poder está super centralizado na mão dele. E ele pode interferir em todas as áreas da sociedade. Beleza? Inclusive na economia. Isso já não era mais interessante para a burguesia, que já vinha construindo uma lógica liberal a partir dos pensamentos iluministas, que a gente também já conversou. Pensamentos iluministas esses que, inclusive, basearam a Revolução Francesa. Assim como a Revolução Americana, né? O processo de independência das 13 colônias e tudo mais que eu já comentei com vocês. Enfim, tudo isso fazia com que a centralização do poder nas mãos do rei e essa intervenção do Estado na economia não fosse interessante para os burgueses. E aí eles tentam limitar o poder do rei. E essa limitação do poder do rei é justamente a Revolução Francesa. Só que a Revolução Francesa, ela não é a primeira revolução burguesa que acontece. Não, não. Muito pelo contrário, eu falei isso para vocês na aula de Revolução Francesa. A primeira revolução burguesa que acontece é a Revolução Gloriosa, que acontece lá na Inglaterra, que a partir dela é, torna o cenário muito mais propício para essa industrialização, porque os interesses burgueses já vão sendo atendidos antes, entendeu? Então vamos lá, a Revolução Gloriosa, ela é, portanto, uma revolução burguesa que tinha por objetivo fazer o quê? Tal qual a Revolução Francesa foi depois, limitar o poder do rei. E inicialmente, aí, mano, mó rolê, falar de Revolução Gloriosa, tipo, várias histórias. Aí tinha um rei lá que ele era absolutista, ele falava assim, aí a burguesia falava assim, mano, eu quero limitar o seu poder e tal. Aí ele fala assim, manos, acho que não vai rolar, eu não quero que vocês conversem mais sobre isso, vou dissolver isso aí, parou. Só que aí a burguesia fala assim, não, não, não é bem por aí, e aí acontece guerra, e aí esse rei é morto, e aí várias coisas, várias coisas, várias coisas. No fim das contas, é, dois reis, um rei e uma rainha, no caso, eles assumem lá no final da Revolução Gloriosa, eles assumem e aí falam assim: ó, a gente vai virar rei aqui, rainha, só que a gente não vai tentar ser absolutista. A gente não vai tentar centralizar o poder em nossas mãos. Então, vocês vão poder fazer a Constituição para limitar os nossos poderes e a gente vai aceitar isso. Beleza? E aí eles falaram: não, suave então, tamo na paz. E aí, é isso, basicamente isso. Revolução Gloriosa leva ao fim do absolutismo na Inglaterra. E lembrem-se, gente, absolutismo não é sinônimo, não é falar, não é a mesma coisa que monarquia. A gente tem uma monarquia que pode ou não ser absolutista. No caso, ela era absolutista e passou a não ser mais absolutista. O que é absolutismo? Centralização no poder, nas mãos dele. O poder está centralizado ali, entendeu? Com o fim do absolutismo na Inglaterra, a gente tem uma monarquia constitucionalista, em que a gente tem uma constituição que, então, limita o poder do rei. Que limita o poder do rei. Entenderam? Isso é a Revolução Gloriosa. E por que se chama Revolução Burguesa também? Porque essa limitação do poder nas mãos do rei era de interesse, sim, burguês. Entenderam? Suave, então. É, a gente teve essa revolução burguesa que já deixou os burgueses mais felizes. Tá. E além, é claro, dessa limitação do poder do rei, a gente também tem, por exemplo, o fim dos privilégios feudais, como aconteceu lá na França. Lembra que eu falei para vocês? Que então o negócio da nobreza e do clero não terem que pagar imposto. Acabou essa passada, entendeu? É, é mais ou menos por aí.
A gente vai transicionando para uma sociedade de classes, que a gente vai falar daqui a pouco. Além da Revolução Burguesa, que é a Revolução Gloriosa, a gente também teve o acúmulo primitivo de capital, que proporcionou uma situação, um contexto para que a Revolução Industrial acontecesse. Então, esse acúmulo, ele era dado a partir de medidas protecionistas. A gente já conversou também sobre medidas protecionistas quando a gente falou de Estado moderno. Medida protecionista é aquilo que tenta evitar que o capital, que o dinheiro, né, assim, grosseiramente falando, saia de dentro do Estado, nação. Então vamos lá. A gente vai lá e coloca muito imposto nos produtos que vêm de fora e pouco imposto nos produtos que são nacionais, para que o produto nacional seja mais comprado do que o produto que foi importado. E dessa maneira, não fazendo com que o dinheiro vá para fora do nosso país. Entendeu? Mais ou menos isso. Então, medidas protecionistas podem ser essas, tipo, altas taxas alfandegárias é imposto de alfândega, de chegada, de importação. E tentar exportar mais do que importar, isso se chama balança comercial favorável, que a gente também já conversou quando a gente falou de mercantilismo, enfim, essas coisas, elas levam a um acúmulo de capital. Além disso, na França a gente tem, na França não, desculpa, na Inglaterra a gente tem uma revolução técnica, que é uma produção de conhecimentos técnicos para a produção. Então, a gente tem, por exemplo, a criação da máquina a vapor. E juntamente com essa máquina a vapor, a gente tem ali no quarto item, não, no quinto item, a riqueza de recursos como carvão mineral. Então, a máquina a vapor, gente, é uma máquina que ela é movida a partir do aquecimento do vapor, entendeu? E aí ela se move a partir do vapor, enfim, desse aquecimento, e vários conceitos de física que talvez na parte de trabalho de física vocês tenham aprendido um pouquinho. Mas enfim, eu sou professora de história, não sou de física, não sei direito essas coisas. É, E aí, a gente tem o carvão mineral, que era essa riqueza de recursos que tinha lá na Inglaterra. O carvão mineral, gente, ele é diferente do carvão que a gente faz churrasco, por exemplo. O carvão que a gente faz churrasco se chama carvão vegetal. E ele tem uma queima lá, mas ele solta uma quantidade de energia X, assim, menor. Agora, o carvão mineral, ele é um fóssil, ele passa por um processo de fossilização e ele tem uma queima que libera muito mais energia. Então, ele é bastante interessante para essa máquina a vapor, que exige esse aquecimento. Então, essa riqueza de recurso natural lá na Inglaterra foi bastante interessante para esse processo de revolução industrial. Além disso, a gente tem o colonialismo, que eventualmente vai se tornar uma fonte de matéria-prima, assim como um mercado consumidor, mas isso vai ser mais lá para frente com o imperialismo, enfim, e neocolonialismo. A gente tem o comércio marítimo, que enriqueceu bastante a Inglaterra. A gente tem alta produtividade agrícola, com novas tecnologias de cultivo, fazendo com que a produção agrícola ela se tornasse mais eficiente, mas ao mesmo tempo exigia menor mão de obra. E essa galera pode ir para as cidades, eventualmente, mas essa ida para as cidades ela aconteceu muito fortemente, mas não por conta disso. Ela acontece por um processo chamado cercamentos, que a gente vai falar daqui a pouco, depois dessa imagem. A gente tem essa imagem que é uma imagem da coroação do rei Guilherme III, Guilherme de Orange, eu acho que é o nome do maluco, e da Maria, que eles foram os reis que falaram assim, ó, a gente vai ser rei aqui, mas a gente não vai ser absolutista mais. A gente vai fazer uma monarquia constitucionalista em que vai ter uma constituição para limitar o nosso poder. E aí que eles estão sendo coroados e pá, e é isso aí. Aqui. Aí a gente vai voltar a falar de cercamento já já. Então, a primeira revolução industrial ela acontece lá na Inglaterra, inicialmente, mas também na França e na Bélgica. E o setor industrial que é, inicia, que é mais forte inicialmente, é o setor têxtil, por máquinas a vapor, como eu já disse. E a gente também tem o aumento populacional nas cidades. Esse aumento populacional, ainda aquela coisa da produção agrícola que eu falei, principalmente a gente tem os cercamentos. E o que eram os cercamentos, afinal, dona Lívia? Me explique. Bom, gente, os cercamentos era basicamente a expulsão, e expulsão é praticamente sinônimo de expropriação. Então, vocês ouvirem essa palavra, expropriação, expulsão, vai ser nesse contexto a mesma coisa.
Do trabalhador que vivia lá nas áreas rurais. Então, eles vão ser expulsos das terras deles, e, enfim, das terras que eles viviam e produziam lá, para produção de matéria-prima para a indústria, que era a indústria têxtil. Então, a gente tem a produção de lã, de algodão também. Então, a gente tem toda essa produção para abastecer a indústria que estava nascendo ali. Então, os trabalhadores, eles são expulsos, e aí as terras que eles ficavam eram cercadas, e por isso a gente chama de cercamentos. Só que é engraçado a gente pensar, engraçado não, né? É meio irônico a gente pensar que esses cercamentos foram leis. E foram leis que o Estado aplicou. Só que a burguesia não tinha falado assim, não, o Estado não deve interferir na economia. Só que quando a burguesia tem interesse ali, o Estado pode, então, interferir ali no social, na economia. É uma coisa a se pensar, como a burguesia usa o Estado como ferramenta para o atendimento dos interesses dela mesma, entendeu? Então a gente tem a lei dos cercamentos. Esses cercamentos foram leis instituídas, em que os trabalhadores eles foram expulsos do campo e foram obrigados a ir para a cidade e se submeter a condições de trabalho completamente degradantes, em condições de moradia completamente desumanas, em condições de lazer, em condições de, enfim, saúde, de educação inexistentes. Então essas pessoas elas são expulsas do campo com indo para a cidade e tendo que se submeter a essas condições degradantes de trabalho. Beleza? Então vamos lá. A gente vai ter que caracterizar agora esse novo processo de produção. Como eu já disse, lá na definição de Revolução Industrial, é uma transformação econômica e social com características de aceleração do processo produtivo, assim como consolidação do processo do modo de produção capitalista. Então a gente tem a intensa, em primeira instância, a intensa divisão de trabalho. Como eu já disse, exemplifiquei lá falando de eh, como eu já exemplifiquei falando da produção do sapato, a gente tem a intensa divisão de trabalho. Então, o que antes a gente produzia um sapato inteiro, um artesão ia lá e produzia todo o sapato, desde a sola até o cadarço, até a última agulhada ali para deixar bonitinho. Não, agora no modo de produção capitalista, no modo de produção industrial, a gente tem a divisão do trabalho. Então, cada um vai ficar responsável em fazer uma parte do sapato. Uma pessoa vai saber fazer a sola, outra pessoa vai saber fazer a parte de fora, outra pessoa vai saber fazer é, a palmilha, outra pessoa vai saber fazer o cadarço. E ninguém dessas pessoas sabe fazer todo o sapato, como era antes. Além disso, a gente tem a máquina ali auxiliando e acelerando o processo produtivo. Então, você tem que fazer no ritmo da máquina. Não é a máquina que trabalha em sua função. É você que trabalha em função da máquina. Entendeu? E a gente tem a efetiva separação entre capital e trabalho, em que o proprietário dos meios de produção, que é o burguês, não é o trabalhador. Então, o proprietário dos meios de produção, e aliás, o que é meio de produção? O que é meio de produção devia estar em vermelho, anotem, tá? Máquinas, equipamento, instalações, matérias-primas, qualquer coisa que é essencial para o seu trabalho. Isso sim é um meio de produção. Esse meio de produção não é mais do trabalhador. Então, vamos pensar hoje em dia. A gente continua vendo nesse modo de produção, gente, capitalismo. É, Vamos supor que tem um operário. Vamos supor que eu, Lívia, sou operária e eu trabalho numa empresa montadora de carros, Volkswagen, vou usar como exemplo. Gente, eu sou trabalhadora, eu sou operária, eu sou proletária. Eu não sou dona da máquina. Eu não sou dona dos materiais. Eu não sou dona da ferramenta para usar. Eu trabalho, eu vendo a minha força de trabalho. Mas eu não sou dona de nada disso. E eu sei, eu me especializo em uma função para fazer aquilo. Antes não era assim. Antes o artesão, ele ia lá, e produzia desde aqui. Ele era dono do meio de produção, ele era dono das ferramentas, ele era dono daquilo. Então a gente tem essa separação, entendeu? A gente tem o burguês, que é dono do meio de produção e não trabalha, e não produz, e a gente tem o operário que produz, mas não é dono dos meios de produção. E esse operário, ele vai ter a sua mão de obra vendida. Ele só tem a mão de obra dele para vender. Ele ganha por isso, ganha mal, inclusive, nesse começo, muito mal. E o burguês, ele lucra.
com essa mão de obra vendida. Ele lucra com isso. Então, quando você produz uma caixinha, produzir essa caixinha aqui, essa caixinha vale R$ 10. Eu que produzi essa caixinha vou ganhar um valor tipo 10 centavos por ter feito essa caixinha, enquanto o burguês vai ficar com o restante todo do lucro dessa produção, entendeu? É isso. O modo de produção capitalista, meus amores, é um modo de produção desigual. Ele é baseado na desigualdade. Não tem como a gente pensar em uma sociedade igualitária dentro do modo de produção capitalista. Suave? Ó, suando até. Vamos lá. É, Além disso, como características do processo de produção, a gente tem a superprodução. Então, a gente tem uma produção muito grande. Antes, a gente ia lá e pedia para o sapateiro. A gente pode até usar coisas que são um pouco mais palpáveis para a gente. A gente ia lá, antigamente, vocês podem perguntar para os avós, talvez de vocês, perguntar assim: ah, como que fazia roupa antigamente? Ah, você ia lá na costureira, tirava suas medidas e fazia a roupa. Hoje em dia, a gente vai em uma C&A da vida, numa Renner da vida, numa sei lá, Riachuelo da vida, em qualquer loja dessas de departamento da vida, e tem um monte de roupa, um monte. Então é uma superprodução. A gente nem sabe se tem demanda para tudo isso. E muitas vezes não tem. Inclusive, isso vai levar a crises de superprodução. Que não tem muito produto para vender, mas tem pouca gente para comprar, não tem ninguém para comprar. Então a gente não faz mais uma produção específica para a necessidade. A gente faz uma produção absurda. E isso é uma característica também do capitalismo, que é o consumismo. Então a gente produz, e é incentivado a consumir, 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 mesmo aquilo que a gente não necessita. Entenderam? Uf! Nossa, eu tô suando, velho, sério. Essa aula é muito legal, mas, meu Deus, tá intensa. Então a gente tem a superprodução também como uma característica. A gente tem a concentração da produção industrial em centros urbanos. Então, a gente tem esse êxodo rural, né, que as pessoas saem do campo obrigadas, por conta dos cercamentos, por conta da expropriação do trabalhador, vai para os centros urbanos e a concentração industrial fica nesses centros urbanos. Então, a gente tem alguns centros urbanos que são iniciais lá, tipo Manchester, na Inglaterra. Já ouviram falar? Manchester City, o time de futebol? Foi uma cidade industrial, uma das primeiras. Liverpool, já ouviram falar? Cidade dos Beatles, também tem um time de futebol. Cidade industrial. Londres, várias outras. Enfim. é, Então a gente tem a concentração industrial e da produção industrial nos centros urbanos. E a gente tem, a partir daí, o nascimento das cidades industriais. Então, as cidades industriais, Londres, Liverpool, Manchester, todas essas vão se tornar cidades industriais mesmo. E aí é uma nova forma de cidade, porque isso nunca tinha existido até então. E a gente tem também o surgimento do operário, que também é denominado proletário, que trabalha na fábrica. Então, ele é aquele que vende o quê? A força dele, a força de trabalho. Por quê? Ele não tem mais nada para vender. Ele foi expulso do campo, ele tá lá na cidade, ele tem que se sustentar, ele tem que tentar sobreviver, ele só tem a força de trabalho dele para vender. E ele vai vender essa força de trabalho. E ele vai ser chamado de proletário, vai ser chamado de operário. Essa camada operário ela nasce aí. Porque antes não existia essa denominação, entendeu? Tá. A gente tem a exploração em larga escala do trabalho infantil e feminino nesse primeiro período. Então, assim, gente, o negócio era feio mesmo. Aqui, no livro esse livro aqui, chamado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, do Engels, a gente tem falando em alguns capítulos sobre as condições de trabalho, as condições de moradia. Então, tá falando aqui, ó, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Então, a gente tá falando da Revolução Industrial e tudo mais. E, mano, é muito feio, é muito feio. É papo de galera dormindo, muitas pessoas dormindo em um cômodo minúsculo, completamente insalubre. A gente tá falando de pessoas tendo que queimar coisas dentro do cômodo porque não tinha condições de comprar coisa para se aquecer, porque lá na Inglaterra, né, na Europa de uma maneira em geral, o inverno é muito frio. Então, é uma situação completamente insalubre. Assim como esse trabalho infantil, que não existia leis trabalhistas, gente, inicialmente. Não, era exploração, exploração, exploração. Trabalho infantil, feminino, mas também masculino. O trabalho, ele era explorado de diferentes maneiras para galera toda. E quem era essa galera? Os trabalhadores,
Operários, os proletários. E quem efetivamente explorava? Os burgueses. E não, a gente não pode falar tanto no passado, viu, gente? Porque a realidade não mudou tanto assim. Claro que hoje a gente já tem regulamentação de trabalho e tudo mais. A CLT, inclusive, é, leis do trabalho, elas garantem a gente esse trabalho digno, beleza? Agora, com esse processo de pejotização do trabalho, o negócio tá começando a desandar, andar pra trás. Mas isso aí é assunto para outro momento. Beleza. E vamos falar um pouquinho também agora das consequências, dessa industrialização, dessa exploração do trabalho, dessas consequências desse processo produtivo novo. A gente tem a transição do capitalismo comercial para o capitalismo concorrencial. Então, lembra que eu falei que a gente tem o capitalismo comercial, que era aquele lá da Idade Moderna e tudo mais, que a gente tem o capitalismo, o capital sendo perpetuado a partir do comércio e tudo mais? A gente passa, então, para o capitalismo concorrencial, em que as diferentes indústrias começam a concorrer, dentro de uma lógica liberal, inclusive. Então a gente tem um carinha chamado Adam Smith, que ele vai lá e ele é considerado meio que pai do capitalismo e pá, porque ele vai lá e fala algumas coisas sobre, tipo, como que essas relações acontecem e tal, enfim. É. E ele fala assim, ó, o seguinte, o que acontece é o seguinte, o mercado, ele não pode ter interferência do Estado, porque o mercado ele tem que se autorregular. Então, é mais ou menos uma lógica de o mais forte sobrevive. Não sei se vocês já ouviram falar em darwinismo, que é uma coisa de biologia que fala sobre a evolução das espécies. Falando sobre aquele que é mais adaptado. No darwinismo, né, em biologia, aquele organismo que é mais adaptado ao meio sobrevive. E aí, a partir disso, lógicas sociais são aplicadas a esse conceito que é biológico. O que não deveria acontecer, porque biologia é é uma ciência entre a não é exata, mas, tipo, é uma ciência um pouco mais previsível. Agora, social, ciências sociais não são previsíveis. Não tem como você aplicar uma regra para todas as cidades, para vivência humana, porque nós não somos, pessoas, nós não somos previsíveis dessa maneira. Mas a galera vai lá e aplica e até surgem no século XIX, teorias como o darwinismo social, que falava que, tipo, se você não se adaptou, é porque você não quis, porque você é mais fraco, enfim. Então a gente vai tendo essa construção de o mais forte sobrevive. A gente tem até, inclusive, no Machado de Assis, no livro Quincas Borba, uma frase que é: aos vencedores, as batatas. E isso, é claro, era uma lógica, era uma crítica do Machado de Assis à sociedade lá brasileira do século XIX, mas o que, que quer dizer isso? Então, é o mais forte sobrevive, que é uma lógica, que é uma derivação dessa lógica liberal de dentro da economia, o mais forte, aquele que conseguir mais, vender mais, vai sobreviver. E os outros o mercado vai se autorregular, vai haver essa batalha e o mercado vai se autorregular, e aquele que for melhor vai vencer. Só que isso não faz tanto sentido, porque, primeiro, não existem condições iguais para as diferentes. Eu tô falando até dentro dessa lógica de produção mesmo. Um produtorzinho pequeno, ele vai lá e ele tem até uma maquinazinha ali, tal, mas ele não tem uma grande produção. Vai produzir, vai ter uma padaria, por exemplo. Ele vai produzir 10 pães por dia, porque é ele que trabalha e tal. Ele tem até um forninho lá e pá, mas ele consegue produzir 10 pães. Aí abre uma empresa enorme do lado da padariazinha dele, de produção de pão, muito maior, que produz muito mais no mesmo tempo, com um preço menor. Porque tem exploração do mundo de trabalho, porque a produção é mais rápida. Gente, esse produtorzinho pequeno vai morrer. Ele vai ser obrigado a vender a fabricazinha dele para essa grande empresa, ou então ele vai falir. Então essa lógica de concorrência, de o mais forte sobrevive, não é justa nesse sentido, porque fala, não, é justo, porque aquele que é melhor vai poder ter, vai comer as batatas, né? Aos vencedores as batatas. Não, gente, porque não existem condições iguais de concorrência, então não faz sentido, beleza?
Vamos lá. Transição do capitalismo comercial para capitalismo concorrencial. O capitalismo concorrencial era basicamente isso. Concorrência. Então, diferentes coisas vão concorrendo, só que ao longo do tempo, essa concorrência vai morrendo, morrendo, morrendo e vão se tornando grandes monopólios. Que é o que a gente vai falar daqui a pouco na segunda revolução industrial. O capitalismo vai passar de concorrencial para capitalismo monopolista. Beleza? Que os monopólios, eles vão sendo criados. E monopólio é tudo juntado, juntado é fogo, né? Tudo junto numa grande conglomerado de algumas pessoas, entendeu? Então, essa concentração do capital vai se construindo. Mecanização do trabalho, com desenvolvimento tecnológico, como eu já disse, a inserção das máquinas no processo produtivo, então a gente tem essa mecanização do trabalho. E a gente tem a oposição do proletariado nascente e a burguesia dona dos meios de produção. Então, o proletariado, gente, as pessoas, elas não são ignorantes e aceitam a condição. Ignorantes no sentido, tipo assim, não sabem do que está acontecendo. Elas percebem que elas estão, que aquilo não é justo, enquanto algumas pessoas têm muito, outras pessoas têm pouco, e como a mão de obra delas está sendo explorada, e elas vão se revoltar diante disso, eventualmente. Só que vai nascendo essa oposição, entendeu? E aí, uma das maiores oposições vai ser nos movimentos operários, os primeiros que vão nascer, que eu vou comentar daqui a pouco. A gente vai ter é, a. E ao longo do tempo a gente vai ter o desenvolvimento disso e vai ter, tipo. A gente vai ter, então, os movimentos operários. Tá. A gente também tem desenvolvimento de meios de transporte e comunicação. E aí a gente tem a globalização e tudo isso que vocês já trabalham em geografia. Desenvolvimento de meios de transporte, a gente tem as máquinas de locomoção a vapor também, enfim. Bora lá. E aí, a gente tem a transição de uma sociedade estamental, que é a da direita, para uma sociedade de classes. Então, a gente tem o fim daquela sociedade que é o critério de separação das classes é o nascimento, que são os estamentos, para uma sociedade de classes, em que o capital, o dinheiro, é o mandante, é o determinante da sociedade. Então, não apenas o dinheiro, não apenas o dinheiro, e sim a propriedade dos meios de produção. Então, a gente tem a burguesia, que fica lá na ponta, que é a galera que é dona do meio de produção, que é a galera que explora todo o resto. A gente tem uma classe média, que não é o proletário, não é o proletariado, mas também não é a burguesia, então eles não são donos do meio de produção, mas eles estão ali naquela média sociedade. E a gente tem o proletariado, que é a galera que produz, que é a galera que é explorada, que é a galera que vende a força de trabalho dela. Beleza? E aí a gente tem aqui para ver a diferença entre uma sociedade e outra. Vou falar agora um pouquinho dos movimentos operários. Não vou me aprofundar muito nem em marxismo nem em anarquismo, porque eu pretendo fazer isso em outra aula, gravada também. A gente tem, inicialmente, o ludismo. O primeiro de todos foi o ludismo. Então, assim, a gente tem os trabalhadores vendendo a força deles de trabalho, percebendo que a condição de vida deles é muito insalubre, eles passam fome, eles passam frio, produzem pra caramba, só que não são devidamente recompensados pela sua produção. Como eu já disse, eles produzem uma caixinha de R$ 10 e ganham 10 centavos por ela. Claro que eu tô fazendo uma analogia aqui, não é exatamente dessa maneira, mas pra vocês entenderem, entendeu? Então, a gente tem o ludismo, que é um primeiro movimento operário que tem. Então, a gente tem o trabalhador lá falando assim: meu, não dá pra mim isso aqui, cara. Eu sou explorado, eu vendo a minha força de trabalho, eu vivo em condições muito, muito, muito insalubres de vida. Não dá e vamos tentar ver de fazer alguma coisa aí. E aí o ludismo, o nome ludismo é em homenagem assim, denomina o nome do cara que fez, que teoricamente iniciou esse processo dessa primeira resposta do proletariado à exploração da burguesia. Então a gente tem a quebra das máquinas. Na cabeça deles não era um movimento muito organizado, porque enfim, era um movimento nascente, era a primeira ação das pessoas foi, tipo, quebrar as máquinas. Falou assim: meu, antes das máquinas, o nosso trabalho era digno, a gente não era explorado dessa forma, as coisas não eram assim.
Então o problema são as máquinas, eles não tinham a noção de que, na verdade, o problema era a exploração do trabalho, era toda essa questão que eu já expliquei pra vocês, eles achavam que era máquina. Eles vão lá, quebram as máquinas, e esse é a primeira reação. Só que isso aí é fortemente, muito fortemente, reprimido por meio das forças do Estado, mais uma vez. Olha que engraçado, a burguesia achava que, ah, não, liberalismo, o Estado não pode intervir na economia, mas eles usam a força do Estado para poder agir de acordo com os interesses da burguesia, entendem? Isso é engraçado, né? Irônico. E aí e as forças do Estado é o quê? Polícia, o equivalente, né, a polícia, forças que reprimem esses movimentos. E esse movimento é, assim, muito reprimido, meio que acaba. Depois a gente tem o cartismo, que aí já é um pouco mais, é uma evolução que é um pouco mais voltada para os direitos políticos. Então a gente tem uma carta que é escrita em função da busca por direitos políticos e, enfim, conseguem. Já é uma evolução, entendeu? Já é um pouco mais organizado. E aí, aumentando essa organização, a gente tem o marxismo, que aí a gente tem até, ó, isso aqui se chama Manifesto Comunista. Ele é feito inclusive pelo Engels, também, que foi o mesmo cara que escreveu esse livro aqui. Ele fala sobre conversa com os trabalhadores. Esse livro aqui é uma conversa com os trabalhadores para poder falar assim, ó, gente, a gente tem que se organizar e tudo mais, e vários conceitos que eu vou explicar um pouquinho melhor quando eu falar um pouquinho mais aprofundadamente de marxismo. É, a gente tem o marxismo, que é uma coisa um pouco mais organizada, e a gente também tem o nascimento do anarquismo, que é um pouco diferente, mas também é contra essa exploração. É contra essa exploração e essa camada social que explora todas as outras, enfim. Vão nascendo novas formas de pensar, entendeu? Não que vão de encontro com o liberalismo, com aquilo que a burguesia é, pensava e que de acordo com aquilo que era aplicado na sociedade. Tranquilo? Vamos lá. Ah, aqui no fundo a gente tem o cartismo e naquela outra foto são os ludistas, ó, eles estão quebrando as máquinas aqui. Depois dessa primeira fase da Revolução Industrial, a gente já tem, e aí tem esses movimentos operários que vão ganhando força e ganhando conquistas, né? Vão conquistando coisas. A gente tem, então, a segunda Revolução Industrial, que é caracterizada pela difusão da industrialização pelo resto da Europa. Então, lembra aqueles três países que eu falei que inicialmente é a Inglaterra. Quando eu posso falar de primeira revolução industrial, Inglaterra. A gente também tem na França e na Bélgica, mas é a Inglaterra a principal. E aí, na segunda fase, nessa segunda revolução industrial, a gente tem a difusão pelo resto da Europa. A gente tem a passagem, então, do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista. Então, a gente lembra que eu falei que aí a gente tinha do capitalismo comercial para o capitalismo concorrencial, que tinha concorrência, só que essa concorrência ela era é, desigual, né? Não aconteceu. Tudo bem, aconteceu durante um tempo, mas no fim das contas ela acabou se tornando um monopólio. Então eu passo de concorrencial para monopolista nessa segunda fase. Então tem grandes empresas, donas, grandes burgueses, donos de meios de produção muito grandes. Então é uma coisa, essa centralização do poder nas mãos de algumas pessoas. E aí isso acontece por meio do desenvolvimento de trustes e holdings. Então, holdings é basicamente o trustes é você juntar várias empresas em uma só, por meio de compras, entendeu? Vamos supor, Coca-Cola. Coca-Cola foi lá e comprou a Itubaína. O nome disso é truste, entendeu? Mais ou menos isso. E aí, ela é uma multinacional, chega em um país, vai comprando todas os refrigerantes para poder para fazer com que não haja concorrência. Essa é a lógica do concorrencial indo para o monopolista, porque você vai acabando com a concorrência para que o seu produto seja o único a ser comprado, a ser disponível no mercado. E a gente também tem os holdings, que é essa junção de empresas também. Enfim, tudo isso leva a uma centralização do poder econômico, do monopólio, de fato, beleza? E a gente tem o setor industrial predominante, que é o petroquímico, siderúrgico, eletroeletrônico e automobilístico. Então, por exemplo, Volkswagen.
Ford, Fordismo, eh, várias empresas que saem já dessa coisa mais têxtil e vão pra indo para outras áreas da indústria, beleza? E aí a gente tem o desenvolvimento de diferentes sistemas de produção. Talvez algumas salas tenham falado disso em geografia, mas eu vou dar uma comentada aqui para vocês responderem uma questão que está na listinha de vocês. A gente tem, a partir da indústria, da industrialização, essa especialização do trabalho. Então, eh, antes, uma pessoa que fazia uma caixinha, fazia a tampinha da caixinha, o corpo da caixinha, o fundo da caixinha e fazia tudo. Agora não, agora a gente tem a especialização do trabalhador em alguma função específica. E a gente tem até aquele filme que é bastante citado quando a gente fala desse processo, que é Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Que aí eu vou mandar o link do vídeo pra vocês, de uma partezinha que ele vai lá e fica fazendo o mesmo movimento várias vezes. Por quê? Porque ele só faz aquilo, entendeu? E isso se chama especialização do trabalho. Inicialmente, a gente tem o Taylorismo, que é por um engenheiro chamado Taylor, papapá, nananã, e ele tem a divisão e especialização do trabalho. Então, a gente divide para que cada um faça uma partezinha do trabalho, e aquela pessoa que vai fazer aquela partezinha do trabalho vai se especializar naquilo. Então, ela só vai fazer aquilo, e vai fazer aquilo, aquilo e aquilo. Só. E depois a gente tem o Ford, que ele é um cara lá dos Estados Unidos, dos Estados Unidos. E ele vai lá e vai criar a linha de produção. Então vai ter uma linha, uma esteirona, assim, aquela parada de esteira que a gente conhece, que a gente vai ver, inclusive, no filme do Charles Chaplin. Vai ter a esteira, aí você vai fazer a sua parte. Então, assim, ó, a gente tem a divisão de trabalho e especialização no Taylorismo. Aí essa divisão também tá na linha de produção. Então, a gente tem a divisão do trabalho e a linha de produção no Fordismo. Então, a gente tem a linha de produção. Então, eu faço isso, aí passa. Essa pessoa vai lá e coloca outra pecinha. Aí passa, outra pessoa vai lá e coloca outra pecinha. Isso é característica do Fordismo. Todas essas são características da segunda fase da Revolução Industrial. Gente, é mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam por hora. É, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha sido muito corrido, caso alguma parte tenha ficado confusa, por favor, me mandem mensagem. E é isso, amores. Respondam as questões que eu mandei para vocês na listinha. E um grande beijo para vocês e tchau!